O agronegócio brasileiro, olha só que coisa, tá implorando ajuda ao Lula, o que na minha visão é uma total desmoralização do próprio Bolsonaro e do Eduardo. Eles aqui são bolsonaristas, né? Então devem acreditar na Terra plana. Mas essa Terra plana capotou, porque agora eles estão com medo do Donald Trump taxar os produtos do agronegócio brasileiro lá nos Estados Unidos e estão cobrando o governo Lula uma posição. Querem que o Lula agora fale grosso, defenda os interesses do agro. Ora, mas pera lá, eles não são bolsonaristas? O Bolsonaro não falou recentemente que o Eduardo Bolsonaro possui relações próximas com o Donald Trump? Por que a bancada do agronegócio não se mobiliza ao redor do Eduardo Bolsonaro para que ele leve os interesses do agro lá para os Estados Unidos? Ué, ele não tem proximidade? Por quê? Porque eles sabem que é tudo bravata essa história de proximidade de Eduardo Bolsonaro. Eles poderiam, pelo menos, chegar no Bolsonaro e no Eduardo e falar assim: para de criar confusão diplomática. Porque todas essas pressões que Musk, governo parlamentares, congressistas republicanos estão fazendo contra o STF criam indisposições e fazem com que o governo brasileiro tenha que gastar energia com bobagens ao invés de gastar energia com o que de fato realmente importa, que é a tarifação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Mas o que você acha agora o agronegócio enfiando o rabo no meio das pernas e pedindo ajuda ao Lula? Eles não deveriam pedir ajuda ao Bolsonaro? O Eduardo não é aquele cara bem influente? Na minha opinião, esse pedido de ajuda é uma desmoralização do Bolsonaro. Foi uma humilhação. Gostou do agronegócio pedindo ajuda e socorro ao Lula? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação que parlamentares da bancada do agro, Pedro Lupion, Danilo Forte, todos eles agora começaram a se mobilizar querendo cobrar o governo Lula. Porque a bancada do agro tá morrendo de medo das tarifações e das tributações extras que o Donald Trump tá fazendo lá nos Estados Unidos. Vai aumentar tributos, se já não aumentou, do Canadá, da China e do México. E aumentou em 25% os tributos com o aço e o alumínio brasileiro. Então isso tudo, claro, causa problema, que o nosso produto fica mais caro. O Trump não tem como ele deixar de comprar o alumínio brasileiro, que ele vai causar problema lá nos Estados Unidos. Porque esse aumento de preço do alumínio brasileiro vai ser repassado para o consumidor. O Brasil está até tentando negociar alguma coisa com uma compensação, então o governo brasileiro tenta negociar uma redução das tarifas de importação, ou seja, do etanol americano, ou seja, o Brasil vai reduzir as tarifas para comprar o etanol americano, em contrapartida às tarifas ao aço brasileiro. Mas isso está na rodada de negociação. Aí vem a bancada do agro, preocupadíssima que o governo americano taxe os produtos do agronegócio brasileiro. E o governo Lula, na visão da bancada do agro, deveria parar de priorizar tanto a COP30 e começar a defender o agronegócio brasileiro. Mais do que o Lula já faz? Esses caras são uns chorões, mas eles desmoralizam o próprio bolsonarismo. Porque cadê o Eduardo Bolsonaro? Ué, o Eduardo Bolsonaro, ele não é próximo? Não é próximo ao governo americano? Em entrevista ao Léo Dias, o próprio Bolsonaro falou. Porque o Léo Dias perguntou: Bolsonaro, você fala com o Trump? Aí o Bolsonaro falou: quem fala mais é meu filho, né? O Eduardo, porque ele é mais próximo. Eu não tenho tanto contato. Ora, se a bancada do agronegócio é bolsonarista, se o agronegócio brasileiro, em sua vasta maioria, é bolsonarista, por que eles não recorrem ao Eduardo Bolsonaro? Por que eles não se mobilizam ao redor do próprio Eduardo? Ele é presidente da Comissão de Relações Internacionais do PL. Ele fala que ele tem contato, já foi 3 vezes nos Estados Unidos. Fala que vai de livre e boa vontade. Não gasta recurso público para ir para os Estados Unidos. Falou no vídeo. Se ele não gasta recurso público, como que ele vai para lá? Recurso próprio? Ele não tá indo lá só para defender os interesses nacionais? Porque tem até ação e denúncia movida contra ele. Ora, se ele é tão prestativo, se ele é tão produtivo, se ele tem tantos contatos, inclusive contatos com Donald Trump, e ele, por ser filho do Bolsonaro, por óbvio, é bolsonarista, a bancada do agro é bolsonarista, por que a bancada não vai falar com o Eduardo? Porque sabe que toda essa história de influência do Eduardo Bolsonaro é mentira. É palhaçada, é cascata. Essa é a verdade. Mas eles, pelo menos, poderiam chegar pro Eduardo e pro Bolsonaro e falar assim: para de atrapalhar. Você não vai ajudar? Então não enche a porra do saco. Porque essas
denunciazinhas que o Eduardo Bolsonaro fica levando para parlamentares americanos atrapalha o governo, atrapalha o agronegócio, atrapalha os interesses nacionais. Porque o governo precisa ficar gastando energia para apagar incêndio diplomático de governo americano com o STF, enquanto que nós deveríamos estar focados nas tarifas para os produtos brasileiros. Então o agronegócio deveria chegar para o Eduardo e falar assim, para de encher o saco, cara. Porque o Eduardo fica fomentando as denúncias lá nos Estados Unidos. Ele que alimenta o Musk, ele que alimenta os parlamentares americanos a criarem as leis e a começarem uma discussão, uma tensão com o STF. E aí o governo não pode também falar muito grosso, porque, pô, se a gente falar grosso aqui, tá tendo esse problema, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer primeiro com o Alexandre de Moraes, porque é um ataque à nossa república, como vai ficar, mas e tem os produtos aqui, então cria uma confusão que drena o governo para dentro dela. O que poderia ser evitado. Não poderia? Na minha opinião, poderia. Se o Eduardo Bolsonaro tivesse, de fato, algum tipo de influência lá. O que é interessante é o seguinte, o agronegócio agora tá pedindo ajuda e tá cobrando o governo. O agronegócio é extremamente privilegiado. Aconteceu semana passada. O grande exemplo de privilégio do agronegócio. Porque a lei orçamentária ainda não foi votada. Então, o Tesouro Nacional bloqueou alguns empréstimos, alguns repasses do governo. E para o Plano Safra não travar, o que o governo fez? Emitiu uma medida provisória para liberar crédito extraordinário para o Plano Safra. Alguém do agronegócio encheu o saco? Não. Algum político bozoísta? Por que bozoísta? Porque seguem o Bozo do Bolsonaro, né? E é um apelido muito bom, Bozo. Algum político bozoísta reclamou? Não. A mesma coisa aconteceu com o Pé de Meia, programa educacional. O governo emitiu MP, começaram a falar que ia ser uma pedalada fiscal, começaram a ameaçar o governo Lula de impeachment, aquela palhaçada toda. A mesma situação com o agronegócio e com a educação. Mas o agro não pode liberar à vontade, porque o agro é pop, né? Falam lá, a propaganda. O agro é beneficiado absurdamente no país. Absurdamente. Em 2023, na AgriShow, maior feira de agronegócio do país em Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, o que aconteceu? O governo Lula ia, na abertura, falar sobre uma linha de crédito e mudanças do Plano Safra. No mesmo dia foi o Bolsonaro. A organização do evento privilegiou o Bolsonaro ao governo Lula. Aí, vai lá falar com o Bananinha. Ele não é um influente? Vai lá falar com o Bolsonaro. Cadê aquele cara do agronegócio de Ribeirão Preto que financiou a ida do Bolsonaro para os Estados Unidos? Hã? É Junqueiro o nome dele? Cadê? Por que ele não cobra o Bolsonaro? Por que ele não cobra o Eduardo? Palhaçada, palhaçada.